Boa noite, pessoas. Como vocês estão, meus amigos? Hoje eu venho aqui para falar um pouco sobre o significado do pecado. O que é pecado? Vamos falar um pouco sobre o significado dessas coisas. Existe um texto bíblico que está em João que diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Presta atenção no texto. O mundo jaz no maligno. Essa palavra jaz, ela é originária de jazigo. Jazigo significa o lugar onde estão os mortos. Jazigo é onde são colocados aqueles que estão inconscientes, aqueles que estão em sono profundo. Então, olha só, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Então, olha só, o que é que a Bíblia está querendo dizer? A Bíblia está dizendo que o mundo está em um sono profundo. O mundo está em um sono profundo. E qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é despertar as pessoas. Nós temos a obrigação de despertar as pessoas para se conscientizarem do que está acontecendo no mundo. Então, eu quero, em rápidas palavras, poder explicar para vocês como que eu imagino o que significa, segundo a palavra de Deus, o que significa o pecado e o que é que ele faz conosco, que somos homens, né? Que somos humanos. Qual é o sentido de tudo isso? Então presta atenção. O pecado, a palavra pecado, hamartia, significa errar o alvo. Errar o alvo. A ideia é de um caminho, de uma direção errada. De estarmos em um caminho, uma direção errada. Então, olha só, desculpa, falhou a voz aqui. Então, olha só, o que é que o homem está fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Para onde estamos caminhando? Para onde a humanidade está caminhando? Eu vou falar algumas coisas aqui que alguns irmãos vão se assustar. Na verdade, se os irmãos lerem João, que está escrito que o mundo jaz no maligno, os irmãos vão entender de uma forma mais profunda o que eu estou dizendo. Porque olha só, quando Deus criou o homem para que ele tivesse vida. Para que ele tivesse vida. Então, o propósito de Deus para a humanidade é que ela tenha vida. Não para que o homem pecasse, porque o pecado traria como consequência a morte. Faria com que o homem morresse. Porque, olha só, o que é o pecado? O pecado é uma forma de se desviar da vida. O pecado é uma forma enganosa de viver distante de Deus, certo? E distante de Deus nós não temos vida. Olha só, aqui a gente pode aplicar a passagem da parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo diz exatamente isso. Conta a história de um moço que saiu da casa dele e foi morar com os pais, longe dos pais, que pediu herança e foi morar distante do pai. E a Bíblia diz que não houve vida, que ele começou a passar fome, ele começou a perecer e ele teve que voltar para a casa do pai. Então presta atenção, hoje nós vivemos num mundo que cada um quer fazer a sua vontade. Cada um quer viver conforme o seu desejo. Nós, eu, você, todos nós, a nossa nação, a nossa cidade, o nosso estado, nós queremos viver conforme a nossa necessidade e de acordo com os nossos desejos. Lembre-se do conselho que Deus deu para Caim. Deus deu um conselho para Caim. Caim, o pecado jaz à porta. Cabe a ti dominar os seus desejos. Caim, domine os seus desejos. Então, olha só, presta atenção. O desejo virá sobre nós, mas cabe a nós dominá-los. Por quê?
Quando nós, quando nós vivemos debaixo, quando nós vivemos debaixo de uma vida regrada, de uma vida com regras, regras de conduta, de comportamento, nós crescemos e as pessoas que estão ao nosso redor crescem. Imagine você um pai de família que é adúltero. Então imagina o que ele não vai criar na cabeça do filho, o que ele não vai criar na mente, como essa criança não vai crescer. Agora imagina as consequências de uma vida adúltera. Né? Eu vou dar outros exemplos. Imagina a consequência de uma vida adúltera. Então pensa só, alguém é adúltero, então a esposa sofre. O prazer dessa pessoa é a dor de muitas outras pessoas. O prazer de uma pessoa que vive no pecado é a dor de outras pessoas. A dor da esposa, a dor dos filhos, certo? E isso gera reflexo na sociedade. Então pensa só, o político que rouba a cidade, ou que rouba o estado, ou que rouba o país, ele tem benefícios, né? Benefícios entre aspas, ele colhe o dinheiro que não é dele, mas ele cria tragédias nacionais, tragédias municipais, tragédias estaduais. Então olha só o que dá viver de acordo com as suas vontades, de acordo com os seus desejos, certo? Então o pecado é isso, o pecado é um desvio de conduta. O pecado ele é uma quebra, a quebra de uma regra, a quebra de uma direção. E essa direção é a vida, aquilo que Deus propôs. Então, na verdade, ser cristão ou servir a Deus não é algo limitador. Preste atenção no que eu vou falar, que é profundo o que eu vou dizer agora, vai mexer com você. Ser cristão, as pessoas imaginam ser cristão é como pessoas que não podem fazer isso, ou que não podem fazer aquilo, ou que não podem fazer outra coisa. Veja só, as pessoas têm uma ideia de que as leis, né, que nos restringe, que alguém que vive debaixo de uma lei, de que essa pessoa ela não pode fazer nada e de que ela não tem liberdade. Então as pessoas acham que alguém que vive debaixo de uma lei, de uma regra de conduta, essas pessoas acham que viver dessa forma é viver sem liberdade. Mas presta atenção que não é. Por quê? Porque a lei liberta. O que escraviza é a liberdade. Quando você pode fazer o que você quer e quando você faz o que você quer, você acaba se tornando escravo. Vamos imaginar alguém que tem vontade de fumar e que não há nenhuma regra contra isso, então a pessoa começa a fumar. Na verdade, essa liberdade fez com que a pessoa se tornasse viciada no cigarro. Alguém que bebe, começa a beber e que acha que porque é livre e não há nenhuma regra, ela pode beber. Então essa pessoa, o ser humano, através da sua natureza, pode ficar viciado na bebida e se tornar escravo da bebida. Alguém pode fazer qualquer coisa na vida. Com a nossa natureza carnal, ela é tendenciosa a nos levar em direção à morte, em nos afastar de Deus. Veja, pense na palavra Deus aqui, só nesse momento. Isso não é panteísmo, mas preste atenção. Pense que Deus é vida. Pense que a vida está em Deus. Então, tudo que Deus nos colocou de limite é como uma televisão que ela vem com um manual, certo? A Bíblia é o nosso manual. Quando nós observamos a Bíblia, nós vemos o que nós podemos e o que nós não podemos. Uma vez um palestrante disse algo que mexeu e mudou minha vida. Ele disse assim, olha, você pode viver a sua vida da forma que você quiser. Você pode viver 30, 50, 60, 80, 90 anos. Uma única vida. Ou você pode conversar com pessoas mais experientes e ler livros de pessoas mais experientes e você não viverá apenas uma vida. Você viverá a sua vida e terá experiências de outras vidas, de pessoas que viveram 80, 100, 200, 200 não, né? Mas 100, 50, 30 anos, 40 anos. E você pode incorporar isso. Então, olha só, presta atenção no que eu vou te falar. A nossa sociedade está se tornando uma sociedade cada vez mais doente. A nossa sociedade está se tornando uma sociedade cada vez mais corrupta. A nossa sociedade está se tornando uma sociedade cada vez mais depravada. A nossa sociedade está se tornando uma sociedade cada vez mais sem limites. E isso é ruim, isso é péssimo, porque uma sociedade que não tem leis, uma sociedade que não vive debaixo de leis,
essa sociedade é escrava dos seus desejos, é escrava da sua vontade. E quando nós somos escravos da nossa vontade, nós não pensamos coletivamente, nós não pensamos de forma social, nós não pensamos no próximo, nós não pensamos no outro, nós pensamos em nós mesmos, nós pensamos nas nossas vontades, nos nossos desejos. E quando nós fazemos algo para nós, nós prejudicamos os outros. Nós prejudicamos os outros. Nós colocamos o nosso interesse acima dos demais. Então, o nosso interesse particular acima do interesse coletivo. O que acontece com a nossa sociedade? A nossa sociedade ela fica escravizada. Então, presta atenção. Quando eu coloco o meu interesse acima do interesse coletivo, do interesse do meu próximo, eu torno a minha sociedade escrava. Eu faço com que a minha sociedade se torne escrava. Então preste atenção nisso. Para isso existe a Bíblia. E por isso nós obedecemos a palavra de Deus ou nos esforçamos para obedecer. Porque eu, particularmente, descobri que eu tenho um potencial muito forte para a maldade. Essa carne que nós vivemos, esse corpo que nós vivemos, existe uma raiz dentro de nós, né, que cresceu, né, que os judeus chamam de Yetzer Hara, que é uma tendência para o mal que a humanidade tem, e essa tendência ela nos puxa a fazer aquilo que não é bom. Lembra que o apóstolo Paulo diz que aquilo que era bom, às vezes ele deixava de fazer, mas aquilo que ele não queria fazer, ele acabava fazendo? Pois bem, é assim que nós somos. Nós somos, na nossa essência, na nossa natureza humana, corruptos. Nós pensamos em nós. O que é ser corrupto? É você se colocar na frente dos demais. É você se colocar em primeiro lugar. Veja que essa é a visão do mundo. A nossa sociedade tem essa visão. Nós ensinamos isso. Nós dizemos isso. Nós mandamos mensagem de WhatsApp, de Facebook, dizendo, olha, se importe mais com você, se preocupe mais com você. E como a nossa sociedade tem se tornado? Uma sociedade depravada, uma sociedade corrupta. Porque quando essa criança cresce, quando esse adolescente se forma, quando ele chega no poder, ele vai pensar nele, ele não vai pensar no coletivo, ele não vai pensar mais na sociedade. Então ele vai roubar, ela vai roubar, vai corromper, vai usurpar o poder para o cargo aonde ele está. Então nós vivemos numa sociedade depravada, numa sociedade interesseira que só pensa em si. Para que existe a Bíblia? A Bíblia existe para contrapor os nossos interesses. Se você vive uma vida libertina, se você vive uma vida na liberdade, na verdade você é um escravo. Quando você vive uma vida debaixo de leis, você tem liberdade. Por quê? Existe um brocardo latino, existe uma frase jurídica que nós usamos muito, que é a seguinte: na verdade, a lei liberta e a liberdade escraviza. Eu vou repetir para você gravar. A lei liberta e a liberdade escraviza. O homem que vive sem limites, o homem que vive sem propósito, sem algum senso coletivo, esse homem vive para si. E quando você vive para si, na verdade, você vive para a morte. Você vive para a morte. Vamos imaginar isso em uma ilustração. Imagine que um homem se casa com uma mulher. E os dois, ele se dedica a ela se dedica a ele. Então ambos juntos têm um filho. Esse homem vai falecer, vai morrer, mas ele deixou uma herança viva. Ele deixou uma herança viva. Por quê? Porque ele não viveu para os seus interesses. Agora presta atenção que na Bíblia, Deus puniu algumas pessoas que viveram de acordo apenas com o seu interesse. Né? Olha só, isso aconteceu na tribo de Judá. Presta atenção. Olha o que aconteceu. Os homens tomavam as mulheres e na hora de ter filhos com elas, eles não geravam, eles não fecundavam as mulheres, né? Vou usar essa expressão, não sei se é cientificamente correto. Não deve ser, tá, gente? Estou me esforçando. Quando eles amavam as mulheres, mas as usavam apenas para o seu prazer, o que acontecia? A geração acabava. E essa era a geração de onde viria o Messias, o libertador de Israel, né? Então,
Deus puniu várias vezes, se não me engano, 2 ou 3 vezes Deus puniu, né, algumas dessas pessoas que viviam apenas para si. Então preste atenção, você não foi feito para viver apenas para você. Você foi feito para viver para o outro. É por isso que o mandamento diz para nós amarmos o próximo, né? Para você amar o próximo como você se ama. Existe um amor em você para si mesmo. Você ama a si mesmo. E esse amor tem que ser estendido às outras pessoas. Mas quando o Messias veio na Terra, ele ampliou esse mandamento. Presta atenção, ele diz assim, um novo mandamento vos dou. Presta atenção na interpretação dele. Ele disse assim, amai-vos para você amar o próximo como ele nos amou. Agora, como que ele nos amou? Eu vou te explicar melhor. Quando o ser humano não tinha lei, ele amava mais a si do que o próximo. Quando veio a lei em Moisés, não é a lei de Moisés, mas é a lei em Moisés. Quando a lei veio em Moisés, né? Quando ela saiu do metafísico e se tornou física, quando essa lei veio, ela diz o seguinte: para amar o próximo como a si mesmo. Então presta atenção, o homem no princípio sem lei, ele ama mais a si mesmo. Depois, com lei, ele ama a si e ama o próximo. Veja só que a palavra de Deus já trouxe o próximo no mesmo nível de você. Antes você amava mais você, agora você ama o próximo como você mesmo. Agora olha o que o Messias fez. Ele disse assim, amai-vos para você amar o próximo como ele nos amou. E como ele nos amou? A ponto de desfazer da sua própria vida para entregar a vida dele pelo próximo, por você, por mim, para nos salvar. Então, o Messias, ele elevou essa a interpretação. O que ele estava dizendo? Que nós devemos amar mais o próximo do que a nós mesmos. Se você tiver um conflito entre você e o próximo, faça pelo próximo. Se nós tivéssemos uma sociedade assim, nós não teríamos a corrupção que nós temos. Não é só no Brasil, é no mundo. Nós não teríamos a corrupção que temos na nossa sociedade. Os hospitais, os postos de saúde funcionariam. Hoje está um caos no nosso país. Está um caos a saúde no nosso país. Por quê? Porque as pessoas se interessam com o seu bolso. Outro dia eu fui cortar o cabelo e sentei. E eu fiquei ouvindo a conversa de um rapaz com um cabeleireiro. Presta atenção nas palavras dele. Eu vou abrir até aspas para o que ele disse. Ele disse assim, ele falou assim para o cabeleireiro: esses dias atrás um policial me parou e ele ficou olhando para minha cara. Eu percebi que ele queria dinheiro, eu tinha esquecido minha habilitação, eu dei um dinheiro para ele. Aí ele falou assim para mim, só isso? Eu falei assim, nossa, mas você quer mais? Ele, o rapaz contando a história, tá? Estou abrindo aspas. Aí passou 4 minutos, continuando cortando o cabelo dele, eu na fila de espera, ele disse assim, esses políticos são todos sem vergonhas, são tudo pilantra, né? Ele começou a falar mal dos políticos e Deus falou assim no meu coração, tá vendo como vocês humanos são? Porque se essa pessoa que está sentada na cadeira do barbeiro, do cabeleireiro, estivesse no poder, ela estaria nos roubando também. Porque o nosso problema, gente, presta atenção, o nosso problema não é educação só. O nosso problema é falta da palavra de Deus. As pessoas odeiam a palavra de Deus. A mídia, a sociedade fala mal da palavra de Deus. Pega meia dúzia de pastores e coloca na mídia, homens às vezes que são corruptos, e faz com que a sociedade imagine que todos são. Certo? E a sociedade, de forma dormindo, né, dentro de um jazigo, o mundo jaz. Lembra o texto que eu comecei a live? Eles aceitam esse pensamento. E o povo mete pau na Bíblia, fala mal da Bíblia, mas não sabe. O que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina, sabe o quê? Sabe o que, cidadão? A Bíblia ensina ao homem não ser adúltero. A Bíblia ensina ao homem pensar no próximo. A Bíblia ensina a não matar. A Bíblia ensina a não roubar. A Bíblia ensina a não furtar. A Bíblia tem ensinamentos para uma sociedade ficar de pé por muito tempo. É por isso que eu vejo sociedades que se autodestruíram, porque eram sociedades que
eram hedonistas. O que é isso? O que é ser hedonista? Eram sociedades ligadas ao prazer, pessoas que querem apenas se divertir. Eu não sou contra você se divertir, mas eu quero que você entenda, assim como eu estou entendendo hoje, que a diversão ela tem um preço. Quando você peca e transgride uma norma, o seu prazer, o prazer que está sendo gerado em você está causando dor em outras pessoas, certo? Então o que Deus ensinou? Deus ensinou a tratarmos o outro de forma digna e de forma mais elevada do que nós tratamos a nós mesmos. E eu vou voltar numa história. Existe um exemplo, depois eu volto no conceito do pecado, mas existe um exemplo fantástico na Bíblia que é a história de Oséias. Deus querendo ensinar isso, Deus mandou Oséias ir numa casa de prostituição e tomar uma prostituta como esposa. E foi isso que ele fez. Ele tomou, amou ela, respeitou ela, deu a chave da casa para ela, confiou nela. E o que foi que ela fez? Ela traiu ele. Veja esses dois preceitos, os dois lados, e depois vamos ver o final da vida dos dois. Preste atenção, aquele que vive de acordo com a palavra de Deus e aquele que vive fora da palavra de Deus. Preste atenção. Aquele que anda em direção ao pecado e aquele que não anda em direção ao pecado, mas que faz a vontade de Deus. Preste atenção. Quando Oséias confiou e amou ela, ela traiu Oséias. Oséias descobriu, perdoou ela, foi orar, Deus falou para ele, ama, perdoa e ama mais. Ele perdoou e amou mais, ela ficou grávida. Descobriu que o filho não era dele, foi reclamar com Deus. Deus falou, perdoa e ama mais. Agrada a ela. Padrão de Deus de amar. Ela foi e traiu com o outro vizinho. Perdoa e ama mais, Deus disse. Ele amou ela mais. O que aconteceu? Ela ficou grávida de novo de outro vizinho. Preste atenção nessa história. Ficou grávida, o filho não era dele de novo. Depois pegue os significados do nome dos filhos. O tempo passou. Ela abandona Oséias com os filhos, Oséias fica e ela vai embora. Viver a sua vida, se divertir em busca do prazer da carne. Em busca desse prazer, dessa vontade que nós temos de curtir a vida, né? Sem responsabilidade. Ela era jovem, ela era bonita, a pele dela era linda, o olhar dela deveria ser lindo, ela tinha um corpo lindo. Não era à toa que ela era prostituta. Então, ela foi se divertir e deixou Oséias e abandonou o esposo, abandonou a casa. Veja só que essa história se repete hoje. O que aconteceu? O tempo passou. A pele, que era esticada, que era bonita, ficou flácida, né? A lei da gravidade atuou, né? As coisas começaram a cair, a mulher começou a ficar feia, o cabelo, a pele, as unhas, o olhar já não era mais o mesmo, o corpo já não era mais o mesmo, ela já não era jovem. Então, para a sociedade, ela não prestava mais. E eu tenho uma palavra aqui para você. Você hoje pode estar servindo para os seus amigos, mas haverá um dia que você não terá mais utilidade para eles. Não terá mais utilidade para eles. Foi o que aconteceu com essa mulher. A sociedade não queria mais ela, não precisava mais dos serviços dela. Então, o que fizeram? Dispensaram ela. E foi levada para ser vendida como escrava, no mercado de escrava. Quando ela estava sendo leiloada no mercado de escrava, Deus, olha o padrão de Deus, de honrar as pessoas, ainda que elas não mereçam. Deus falou com Oséias, vai até o mercado e pague o preço mais alto por essa mulher. Ele foi e deu no leilão o preço mais alto por ela. Agora preste atenção que o verdadeiro amor, ele constrange. Porque imagina agora essa mulher, imagina ela. Agora ela não tinha mais utilidade nenhuma para a sociedade a não ser escrava. E Oséias deu um preço alto por ela, um preço caro por ela. E eu tenho certeza que quando Oséias a tomou, ele não a fez de escrava, mas ele a tratou ainda como esposa. Por quê? Porque esse é o padrão de Deus. Então, a palavra de Deus nos ensina a ter regras, a ter princípios, a pensar mais no próximo do que em nós mesmos. Olha que fantástico é isso. E a nossa sociedade critica a palavra de Deus, critica sem saber o que está criticando, sem saber o que está falando. Hoje nós temos um mundo corrompido, nós temos filmes que blasfemam contra o Senhor. A nossa sociedade é uma sociedade contra Deus, é uma sociedade contra a palavra de Deus. Então veja só, o que o escritor diz? Ele diz assim, ó, há caminhos que aos olhos do homem, parecem caminhos bons,
mas no final são caminhos de morte. Então olha só, perceba comigo que todo o seu desejo, o desejo que está no seu coração, tem que ser dominado, como Deus disse a Caim: Caim, o pecado jaz à porta, o seu desejo está latente, mas cabe a você dominá-lo, porque quando nós dominamos, nós não machucamos, nós não ferimos, porque esse prazer que está passando na sua cabeça agora pode machucar alguém, pode ferir o seu esposo, pode ferir a sua esposa, pode criar sequelas nos seus filhos para sempre. Isso pode destruir o seu casamento. São 5 minutos, 10 minutos, meia hora que pode destruir a sua história de 30 e 40 anos. Então o pecado, Deus sempre nos preservou do pecado. A questão aqui, para a nossa sociedade entender, a questão aqui não é uma questão que se o homem tiver limites, isso é ruim. Não, é o contrário. A lei liberta. A lei liberta. Regras de conduta liberta o homem. Mas a liberdade escraviza. Quando você vive do jeito que você quer viver, você fere a sociedade. Você machuca outras pessoas. Você machuca outras pessoas. Então, preste atenção nisso. O que é o pecado? E o que Deus, quando criou o manual dele, que é a Bíblia, o que ele queria para nós? Ele queria que fôssemos felizes. Ele queria que nós vivêssemos de acordo com a sua palavra. E quando nós quebramos as regras, por que é que Deus nos pune? Por que é que Deus castiga o homem? Por que é que Deus deixa o homem sofrer? Por que é que as pessoas às vezes chegam até a morrer? Por que é que Deus permite isso? Porque Ele quer que nós possamos aprender, que o pecado, ele é mau. Deus te deu o livre-arbítrio. Você pode escolher o que você vai fazer na sua vida. Você decide o que você vai escolher, qual caminho você vai seguir. Mas esse caminho que você está escolhendo, no final terá uma consequência. E a consequência são apenas duas: ou vida ou morte. Se você viver de acordo com a palavra de Deus e buscar a misericórdia do Senhor, o seu fim é um fim de vida eterna. O que é vida eterna? É viver para sempre. Eu estava conversando com uma moça esses dias no tribunal, na área eleitoral, e eu ensinei para ela, eu falei assim: olha, você sabia que um dia todos nós vamos ressuscitar? Ímpios e aqueles que não são ímpios, aqueles que servem a Deus e que dormiram no Senhor, porque a palavra de Deus não usa a expressão morte para aqueles que estão em Cristo, mas usa a expressão que aqueles que estão em Cristo apenas dormem. Então todos um dia serão ressuscitados. Ela disse assim para mim assim: eu acredito que o nosso espírito vai para Deus. Eu falei: não, você não entendeu. Não é o nosso espírito só. Deus vai nos ressuscitar no nosso corpo. E todos nós, no nosso corpo, prestaremos conta diante de Deus. Alguns para a condenação eterna e outros para a vida eterna. Quem é aqueles que viverão a vida eterna? Aqueles que entenderam na vida que toda a sua dor, todo o seu sofrimento é fruto apenas das nossas escolhas. É fruto apenas das escolhas de outros homens. Porque perceba só, que nem tudo que você colhe são decisões suas. Às vezes, você vai no hospital e você não pode ser atendido e você está muito doente e você está colhendo a corrupção de um governador ou a corrupção de um deputado, de um senador, de um presidente, de alguém que é líder do município. Então, nós colhemos às vezes porque nós estamos interligados. Então, nós colhemos aquilo que outras pessoas plantam. Então, eu quero que você reflita nessa palavra, porque o pecado, infelizmente, ele nos carrega, né? Ele nos leva de colo para a morte. A ilustração do filho pródigo é perfeita aqui, ela se encaixa perfeitamente. Quando nós vivemos afastado do Pai, nós não temos mais relacionamento com o Pai, não há vida. Eu ouvi o pastor dizer que um dia, isso é uma metáfora, a mão, ela queria viver fora do corpo. Então, ela foi cortada e ela caiu no chão. E ela começou a se estribuchar por alguns segundos. E naqueles segundos, ela achou que ela tinha vida fora do corpo. Mas logo, ela não tinha mais vida. Então, preste atenção, assim somos nós, que queremos viver de acordo com as nossas vontades. Eu prego isso, eu falo isso para mim. Porque eu tenho um potencial para a maldade. E você também deve ter esse potencial para a maldade. E não seja hipócrita.
não seja leviano de não confessar isso, porque esse é o princípio do arrependimento, esse é o princípio da volta para Deus. Nós, como nação, precisamos nos arrepender, nós precisamos nos voltar para Deus. Se a nossa sociedade continuar vivendo a seu bel prazer, a nossa sociedade vai naufragar como já tem naufragado. Se você quer fazer um aborto porque você só pensa no seu corpo e você acha que o feto é uma extensão do seu corpo, eu sinto muito em te dizer que você está totalmente enganada, porque não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia nos ensina a pensar no próximo. E eu não sei se você sabe, o ser humano se torna ser desde o momento da fecundação. Desde o momento da fecundação, aquele espiralzinho da vida, a ciência já consegue constatar. Então, no momento da fecundação, já há vida. Se você quer viver uma vida para apenas seu prazer, sem procriação, sem viver para a sociedade, sem viver para o próximo, se você quer se tornar homossexual, ou se você tem esse desejo, que muitos têm, esses desejos, né, como vários outros desejos, cada um foi criado de uma forma e cada um tem a sua loucura, né? Mas se você quer viver dessa forma, você pode viver, mas eu quero dizer para você que não há vida nessas coisas, não há vida eterna nessas coisas, em nenhum, não é só nisso, em nenhum prazer que o homem vive para si, não há vida. Se nós quisermos viver da forma que nós quisermos, apenas para agradar a nossa carne, nós não temos vida e nós não temos parte com Deus. Por quê? Deus quer que nós sejamos uma nação. E uma nação, ela tem princípios, ela tem leis, ela pensa no próximo. Os irmãos pensam nos seus irmãos. Os pais pensam nos filhos, os filhos pensam nos pais. Nós temos que ser unidos. Nós temos que pensar como nação, como povo, e não como indivíduos. Você não foi gerado sozinho, você não se autocriou, você foi gerado, primeiro, porque Deus, um ser soberano, te amou, mesmo sabendo de tudo o que você ia fazer. Olha como o amor de Deus é por nós, assim como o de Oséias era pela sua esposa. Deus te amou sabendo tudo o que você ia fazer. Um dia eu disse isso na igreja, eu disse assim, olha, preste atenção, olha que tremendo, Deus, pela sua onisciência, sabia tudo o que você ia fazer, sabia todos os seus delitos, todos os seus pensamentos, todas as suas fragilidades, todos os seus pecados, mas mesmo assim, ele não apagou você da existência, ele te amou e ele apostou em você, que um dia você ouviria alguém pregar, que um dia você leria a palavra dele e que um dia você estaria em direção ao caminho da vida eterna. Deus quer que você, que eu, que a nossa nação viva eternamente, que vivamos bem. E como isso acontece? Quando você não vive para você, quando você vive para o próximo. Quando nós descobrimos o sentido da vida, que a vida não é para nós viver para nós, quando eu descobri isso, quando você descobrir isso, nós vamos entender o que significa reino, o que significa família, o que significa evangelho, o que significa fazer a vontade de Deus. Olha que linda que é essa palavra quando nós analisamos o pecado. Veja a nossa sociedade. A nossa sociedade produz alimentos que causam a morte do próximo. A nossa sociedade é corrupta a tal ponto de alguém roubar bilhões. Se ele tivesse 20, 40 vidas, ele não ia usar o dinheiro. Mas ele deixa pessoas morrendo no hospital, nas filas dos hospitais, sem remédios. A nossa sociedade é tão corrupta que o judiciário está abarrotado. O Estado não tem dinheiro de tanta corrupção, o Estado não tem dinheiro para bancar mais juízes, estão fechando concursos. E um juiz, às vezes, em algumas comarcas, para decidir a respeito de todas as matérias, e os processos se atrasam. E existem muitos processos, e eu falo isso com propriedade, por causa de quê? Por causa de egoísmo, por falta de humildade, de chegar até a pessoa, de conversar com a pessoa, de tentar resolver de uma forma amigável, né? Então, a conexão está fraca, gente. Olha só, a nossa sociedade está nessa situação porque nós afastamos a Bíblia de nós. A nossa sociedade está assim
porque nós afastamos a palavra de Deus da nossa vida. E a Bíblia... Minha conexão tá fraca, gente. Eu já vou terminar. Então, olha só, a nossa sociedade está dessa forma por causa do egoísmo. A nossa sociedade está assim por causa de afastarmos a palavra de Deus das nossas vidas. E a Bíblia ensina a amar, a perdoar, a termos regras, a vivermos em união. E nós vivemos de forma errada todos os dias, longe da palavra de Deus, querendo satisfazer apenas os nossos desejos. E eu lamento porque no final da nossa vida nós vamos olhar para trás e nós não teremos herança alguma. Todos os seus prazeres estarão encerrados. E um dia, você estará dentro de um paletó de madeira. E o que é que você terá feito? O que você terá feito será para a eternidade? E você pode ter conquistado muita coisa. Você pode ter conquistado dinheiro, pessoas, fama, né? Aliás, você pode ter conquistado o mundo todo e você pode perder a sua alma. É isso que o texto bíblico diz. Do que adianta? A questão é muito forte. Do que adianta a reflexão? Do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Olha o que Salomão diz, que ele fez tudo na terra. Tudo que um homem desejou, sonhou, dinheiro, mulheres. A Bíblia diz que ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Embora fosse alianças com outros reis, ele tinha essas mulheres disponíveis para ele. Ele tinha tudo, riqueza, fama, sabedoria. Mas ele disse no final da sua vida que tudo era vaidade. Que ele descobriu que a vida e conquistar todas as coisas aqui é como correr atrás do vento. Você já saiu correndo atrás do vento? É inalcançável, né? Então todos os seus desejos, na verdade, quanto mais corda você der para eles, mais ele vai te arrastar para longe de uma vida com Deus e de uma vida em direção à vida eterna. Preste atenção nisso. Quem é pai sabe, porque o pai ou a mãe, ele coloca o bebê no berço e o bebê chora de madrugada, ele acorda, troca a fralda, coloca a mão em coisa que não é legal, né? A mãe sente dores terríveis, né? Na gravidez sente enjoo, passa mal, dor na coluna. Mas para ter herança, o que acontece? Você se dispõe a amar, você deixa de comer, você deixa de fazer as coisas para você, para fazer para o seu filho. Toma chuva e dá o guarda-chuva pro filho. Protege, esse sentimento é o sentimento que Deus tem conosco. Então por isso que Deus permite o sofrimento. Deus permite o sofrimento, Deus permite a dor, porque a dor, ao contrário do que você imagina, é uma escola. E ela é uma escola que nos ensina. A nossa sociedade, o nosso país está passando pelo que está passando, porque nós não obedecemos a palavra de Deus. Nós temos rejeitado a Deus, nós temos rejeitado os seus preceitos, os ensinamentos sagrados. Nós não amamos, nós não sabemos o significado de amar, na verdade. Amar para nós é um sentimento. Olha como o amor é egoísta. Eu lembro de um vídeo que o pessoal desse grupo aí, a maioria de vocês que estão me assistindo, me enviaram, de um rabino, que ele se encontra com um menino, e o menino está se alimentando de um peixe. E ele diz, o que você sente? Ele diz, eu amo esse peixe. Ele fala assim, não, você ama o peixe? Ele diz, sim, eu amo o peixe. Ele fala assim, mas você matou o peixe, você tirou ele do habitat dele natural, você cozinhou o peixe, você fritou o peixe, assou o peixe, você está partindo, triturando o peixe, você está se alimentando. Isso não é amor ao peixe, isso é amor a você. Você se ama, não que você ama. Esse modo é o modo de amar nosso hoje, porque nós achamos que amor é sentimento, e amor não é sentimento segundo a Bíblia. Amor é comportamento, é como você se comporta em relação às outras pessoas, a seu irmão, a sua irmã, a seu pai, a sua mãe, aos seus amigos, a sua igreja, a sua sinagoga, a sua sociedade, ao seu município, ao estado, à nação. Por isso que quando o Messias veio, ele se comportou
como servo. E ele nos ensinou a sermos servos. E ele disse que o maior no reino é aquele que é servo aqui. Porque quando você serve ao próximo, você não tem dimensão do que está acontecendo no mundo espiritual e o que vai acontecer com a sua vida eterna. Então, o pecado, ele é uma quebra da ética. O pecado, ele é uma quebra da ética. Por que a nossa nação está assim? Simples. Em poucas palavras, a nossa nação está assim. A nossa nação está assim porque nós vivemos em pecado. E o pecado é a quebra da ética. É a quebra da norma de viver em coletividade. A moral é aquilo que você faz com relação à sua ideia, ao seu pensamento, à sua cobrança interna. Mas a ética é a cobrança social. Ela é coletiva, ela é mais ampla. Então, quando nós quebramos a lei, quando nós quebramos a palavra de Deus, vivemos em desconformidade com a palavra de Deus, nós vivemos quebrando a ética. E quando nós quebramos a ética, nós não pensamos no próximo, nós não entendemos nada a respeito de reino, a respeito de evangelho. Quando nós vivemos para nós, nós não vivemos para os outros, para o mundo. E quando nós não fazemos isso, o mundo fica do jeito que está. Morte, corrupção, políticos roubando a gente, certo? Várias e várias coisas, a nossa saúde fraudada, as empresas farmacêuticas lucrando cada dia bilhões e criando apenas paliativos para que você continue sendo escravo, sendo um fantoche na mão deles. É assim que nós vivemos. Uma mídia corrupta, que fala de um governo corrupto, que todos os nossos poderes... outro dia, gente, para terminar, outro dia eu vi um ministro do TST, que é um órgão do judiciário, um órgão especializado, que é a Justiça do Trabalho. Ele tinha recebido 5 milhões de reais para fazer palestra por uma entidade, por um banco. Eu não vou dizer o nome do banco, mas é um banco muito forte, e um banco privado aqui no Brasil. E esse banco deu 5 milhões para o ministro realizar palestras no Brasil para aumentar o conhecimento no Brasil. Detalhe, esse ministro julgava os processos desse banco. Aí eu te pergunto, isso é ético? Isso é moral? Isso é legal? Então é assim que nós vivemos. Nós, humanos, pensamos em nós. Nós não pensamos coletivamente. Infelizmente, nós estamos nesse ponto. Então, o pecado, ele é uma direção errada. Se você quer viver conforme a sua cabeça estabelece, viva. E a Bíblia diz, aproveite cada segundo, porque você viverá apenas essa vida. Você não terá mais vida. Aquele que é sujo, suje-se ainda. Mas se você quer viver para Deus, faça de tudo pelo seu próximo. Ame até aqueles que te odeiam. Ore pelos seus inimigos. Se alguém ferir a sua face, dê a outra face. Dê a outra face. Olha aqui o que o Senhor nos ensina. Ele nos ensina a ser diferente, né? Isso é diferenciado, isso é reino. Viver no reino. Se alguém disse para você tratar o seu inimigo da forma como ele te trata, o Senhor disse, eu porém vos digo, se alguém te ferir na sua face direita, dê a outra face. Se alguém falar mal de você, ore por ele. Se ele te pedir para você caminhar 1 milha, caminhe 2. Ame, respeite, viva para o reino. O que é viver para o reino? É viver de forma coletiva. Existem milhares de exemplos na Bíblia, mas eu quero terminar dizendo isso para você, que é participante do reino. O pecado nos engana.
pecado nos seduz a fazer aquilo que nós queremos para a nossa vida, mas ele cria dor em nossa sociedade. Ele cria cicatrizes, machucados que às vezes são incuráveis. Incuráveis. Quando nós temos uma dor, nós corremos para sanar essa dor, e a dor faz com que a nossa memória fique ativada para nunca mais fazermos aquilo que nós já fizemos. Então, se você está sofrendo nesse momento, que você possa refletir na sua vida, que você possa pensar quais foram as suas decisões. E às vezes isso não é reflexo apenas da sua vida, mas isso é reflexo de outras coisas. Mas eu quero entender que toda a sua dor, que todo o seu sofrimento, não é apenas por causa do pecado. Tudo isso é para que se manifeste a glória de Deus. E como essa glória pode ser manifestada? O dia que você entender, o dia que você não estiver mais aqui, estiver em um corpo incorruptível, estiver nesse corpo incorruptível, esse corpo seu que será restaurado, quando não houver mais tendência para o mal e acerrará essa inclinação para a maldade em você, um dia você vai olhar para trás e vai falar assim: eu não quero mais pecar. Porque o pecado, ele vai ser banido do seu corpo. Você não terá mais vontade. Você só pecará se você escolher decidir isso. Então haverá um dia que nós escolheremos nunca mais pecar, mas viver de acordo com a vontade de Deus, porque a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. O que ele sonhou para você é o ideal. Ele não quer que você peque, sabe por quê? Porque o pecado cria dores. A Bíblia diz que o espinho só cresceu na terra depois que Adão e depois que Eva pecaram. E o espinho foi posto na carne de Cristo. Muitas coisas, mais de 6 coisas cresceram na terra após o pecado. A Bíblia diz que a dor se multiplicou, a dor do parto foi multiplicada por causa do pecado. As dores foram aumentadas. Por quê? Por causa do pecado. Então, que você tenha direção na sua vida, que nós possamos ter direção para fazermos a vontade de Deus. O pecado, ele é um abismo. O pecado, ele é um caminho para a morte. O pecado é uma forma de quebrarmos a ética e de não vivermos mais diante da presença de Deus, de não termos mais vida. Deus abençoe a sua vida.